Olá, galerinha da tarde. Então vamos lá, hoje a nossa aulinha sobre valores e princípios. Vocês têm a apostila aí, Cultura e Sociedade, que é a mesma disciplina, tá? Então a apostila Cultura e Sociedade na página 42. Vamos lá então, para nossa apostila. Então nós estamos aí, ó, né, ciclo 1 do segundo bimestre, a vida nas florestas. Lembrando que essa apostila ela veio no primeiro bimestre, né? E ela vem o ciclo 1 lá do primeiro bimestre até o ciclo 4 do primeiro bimestre. E depois ela vem o ciclo 1 até o ciclo 4 do segundo bimestre. Então vocês devem estar com essa apostila em casa, porque vocês receberam ela lá no primeiro bimestre. Então ela vale para os 2 bimestres, tá? No caso ela vale para o semestre, ela vai até julho, tá bom? Então, nosso primeiro conteúdo aí é a vida nas florestas, né? Aí aqui tem algumas imagens que nos ajudam. Quem são as pessoas que vivem nas florestas, né? Nós temos aí os indígenas, os ribeirinhos, né? As pessoas que trabalham com extrativismo também vivem aí nas florestas. Todas elas vivem do mesmo jeito? Não. Cada grupo de pessoas vive do seu jeito, tá? Os indígenas têm sua cultura, seu modo de vida, os ribeirinhos têm a sua cultura, seu modo de vida, né? Os extrativistas têm sua cultura e seu modo de vida. Cada um vive diferente dos outros. Quais são as diferenças entre a vida na floresta e na cidade? Então a gente observa, né, que na floresta há um contato maior com a natureza, a vida é mais simples, né? Não existe tantos avanços tecnológicos quanto a gente encontra. Se não fosse a Ágata, né, Ágata? Quanto a gente encontra então, né, nas florestas, tá? Então nas florestas da cidade, é claro, tudo é mais desenvolvido. Vamos lá. Aí nós temos as casas de palafita, as crianças brincando. Então casas de palafita são essas casas, ó, que tem esses pés aqui, né, mais altos, para que a água não chegue até a casa, certo? Então eles estão pescando. Né? A maioria desses povos vivem então da pesca. Né? Quem vive nas florestas? Então a professora falou, tem os indígenas, ó, né? Muitos povos indígenas vivem nas florestas, né? Depois temos os ribeirinhos, que são as pessoas que vivem à margem dos rios, tá? Temos os quilombolas, que são ex-escravos africanos, né? Que desenvolvem aí, não conseguiu ainda apontar isso? Que desenvolvem aí da agricultura de subsistência, tá? Só um minutinho, gente. Né? O que é agricultura de subsistência? Então é aquele tipo de agricultura. Aquele tipo de agricultura que é feito somente para o gasto da família, né? Não é feito em grande quantidade, tá? Então é isso que se chama então a agricultura de subsistência, certo? Não aponta seu lápis, não aponta mais que isso não. E também temos então aí, né, as comunidades extrativistas, que são aquelas pessoas que vivem então da retirada do látex, por exemplo, para a fabricação da borracha, né, do palmito, das castanhas, tá? Os frutos, né? Então a gente chama de extrativismo. As ervas medicinais dos povos que vivem na floresta. Os diversos grupos que vivem nas florestas usam ervas e outros recursos naturais para a produção de muitos remédios. Os pesquisadores acreditam que somente na região amazônica existam mais de 10.000 plantas que podem ser usadas para curar doenças e tratar dores. Muitas delas são preservadas há muito tempo pelos povos indígenas que vivem nessa região. Esse conhecimento da natureza é muito importante e precisa ser preservado, tá? Aqui
Aqui na nossa cidade existem áreas florestais? A gente tem, claro, uma área de preservação ali próxima ao Rio Peixoto, né? Qual é a importância das áreas florestais? Então, as florestas, né, além de nos dar o oxigênio, né, é muito bom para a nossa saúde, né, nos mantém saudáveis. Quais são as comunidades que vivem nas florestas? Aqui na nossa região nós temos algumas comunidades indígenas e temos também os ribeirinhos, né, que são as pessoas que vivem aí ao redor dos rios. Após a leitura do texto, quais diferenças você percebe entre sua vida e a vida das pessoas que vivem na floresta? Então essa resposta é pessoal. E aí, quais as diferenças você percebe da forma como você vive e da vida que os povos que vivem na floresta levam? Como as pessoas vivem na floresta, né? Então os indígenas, olha só, né, para construir as suas moradias aí, né, eles utilizam aí coisas da natureza, materiais da própria natureza, como a madeira, a palha, folhas de árvores típicas, né, na região onde eles vivem. Então eles formam, cada tribo indígena forma uma nação indígena e constrói a sua moradia conforme os costumes do seu povo e os materiais disponíveis na natureza, tá? Aqui nós temos uma cobertura de uma moradia indígena, calapalo, feita com madeira e palha sapé, no Parque Indígena Xingu, no estado do Mato Grosso, né, que fica aqui quando a gente vai para Confresa, tá? Todas as moradias indígenas são ocas? Não, né? Tem algumas tribos que fazem aquela oca tradicional, né, de origem tupi. No entanto, tem alguns povos que chamam suas moradias por outros nomes. Por quê? Porque os índios têm mais de 150 línguas diferentes. Então, em cada língua, a casa indígena recebe um nome diferente. A organização das aldeias também é diferente, né? Cada tribo se organiza de uma forma diferente, porque cada tribo indígena tem uma cultura diferente. E isso é muito importante, né? Então, por exemplo, entre os Cracó, que vivem no estado do Tocantins, as moradias são organizadas em círculos. Já os Palicur, que vivem no estado do Amapá, elas são construídas em linha reta. Os Yanomami, né, que vivem na fronteira com o Brasil e a Venezuela, constroem moradias grandes e vivem muitas pessoas, até 100 pessoas dentro de uma moradia, tá? E os ribeirinhos constroem as suas moradias com palafitas, né, ou mesmo com casas flutuantes, né, que ficam aí nos rios, né? Então, assim, também não são povos que constroem as moradias iguais, né? Então, os quilombolas, né, eles fazem também palafitas e fazem casas feitas de madeira, palha e barro, tá? Ou mesmo de alvenaria, dependendo da região onde eles vivem. Então, como vimos, a construção das moradias indígenas depende dos materiais que a natureza oferece. E a distribuição delas é feita conforme os costumes de cada povo. Como os costumes da nossa sociedade se refletem na forma como construímos nossas moradias e organizamos nossas cidades. Então, na cidade, a maioria das vezes as casas são construídas, né, ou de material, de tijolo, né, e concreto, ou de madeira, né? Então, as mais encontradas são essas nas cidades, tá? A gente chama de alvenaria ou madeira, né? Onde estuda quem vive nas florestas? Estuda na escola, gente. Então, dependendo da proximidade com as cidades, algumas pessoas vivem nas florestas e conseguem estudar em escolas de ambientes urbanos. Mas se for muito longe das cidades, né, lá dentro da comunidade tem uma escolinha e vai um professor para lá. E também, se for no caso tribos indígenas, tem um professor da língua materna daquela tribo, né, que vai ensinar então a língua daquele povo, a própria língua materna dos indígenas. E tem o professor que vai da cidade que vai ensinar outras coisas, né? O português, por exemplo. E aí aqui a gente tem as imagens da escola, né? Na tribo indígena, uma escola quilombola, né? E uma escola flutuante. Qual é a diferença? Quais são as semelhanças entre as escolas das imagens? Então a gente percebe aí a estrutura, né? As carteiras, o quadro, os alunos são semelhantes, certo? O que muda? O que muda aí é a construção da escola, né? A disposição de como estão colocados os alunos. A gente percebe que as três, né? Elas são mais abertas, né? Com menos estrutura física, tá? Então essas são as diferenças.
E na próxima página vocês vão desenhar então, né, tudo aquilo que a gente trabalhou nessa unidade, né? Você aprendeu como vivem as pessoas que moram nas florestas. Você vai desenhar aquilo que mais chamou a atenção nesse conteúdo para você nesta página aqui. Nossa aula hoje fica por aqui e até a nossa próxima aula.